A integração entre os sistemas e os aplicativos na sua empresa, elas são um obstáculo que limitam a transformação digital do seu negócio? Elas impedem que você consiga escalar as suas operações, os seus negócios? O problema que você tem hoje dentro da sua empresa com integrações impede que você tenha mais agilidade, que você tenha melhor produtividade, que você consiga otimizar melhor o tempo? Porque isso é muito comum. Quando a gente fala de cenário atual dentro das empresas, as empresas elas têm o seu ERP, que faz a gestão administrativa dessas operações, mas à medida que essas empresas elas vão crescendo, elas vão adquirindo outros sistemas mais especializados. Por exemplo, uma empresa de logística que presta serviços logísticos, ela pode ter iniciado as suas operações com um ERP, basicamente para cuidar da gestão financeira, da gestão do contas a receber, do contas a pagar, e no momento que ela entende que é necessário evoluir e migrar para uma solução que cuide também dos processos logísticos, ela vai para o mercado, porque aquela empresa que ela começou lá atrás, ela não evoluiu pensando em sistemas logísticos, ela não se especializou. Então, essa empresa que adquiriu esse sistema, ela se vê forçada a ir ao mercado para buscar uma solução. E aí aí começam as complexidades, porque eu preciso integrar esse sistema de logística com o meu ERP. Eu preciso enviar informações do meu cadastro de veículos, do meu cadastro de motoristas. Preciso reportar essas informações para o meu contas a pagar para o fornecedor que está prestando um serviço para mim no processo logístico. Aqui é só um exemplo, né, de um nível de complexidade que a gente pode aplicar, seja uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande. E quando você não consegue fazer essa integração, você acaba ficando vulnerável, começa a ter retrabalhos dentro dessa operação, porque uma coisa que você fez lá dentro da solução de logística, você vai precisar fazê-la novamente dentro do ERP. E muitas empresas, quando não percebem que a integração ela faz parte de um compliance, isso é legal também trazer para esse cenário, porque hoje muitas empresas estão olhando para uma nova sigla que está na moda, né? Que é o ESG, que é o Environmental, Social e Governance, que é cuidar do ambiente, do ambiental, da parte social e também da governança dessas informações, da segurança de dados, do compliance da empresa. E quando a gente leva isso para um cenário de integrações, a gente também consegue mostrar que é importante você ter uma plataforma que cuide dessa integração, para que as suas aplicações, os dados que estão sendo transacionados entre os sistemas, eles não fiquem vulneráveis, não sejam frágeis para uma falha, que estejam expostos para uma invasão, ou que por conta de não ter uma aplicação que cuide dessa orquestração de dados, eu vou construindo pedacinhos de funcionalidades entre um sistema e outro e monto ali como customizações dentro desses sistemas. Isso acaba afetando muito o dia a dia, principalmente da área de TI, que é a área que vai cuidar desse trabalho de sustentação, que vai ter que ficar olhando do lado do RP e do lado da solução de logística. Por que não integrou? Qual foi o problema? E muitas vezes, quando a área de negócio reporta isso para a TI, que houve um problema na falha, que houve um problema e falha nessa integração, o processo ele já pode estar lá na frente. Eu vou estar olhando, sei lá, 2, 3 meses, às vezes 1 ano para trás. Só que a tomada de decisão já foi feita e pode ter sido tomada errada, de forma que vai prejudicar o negócio. Então, esses são alguns contextos que a gente traz para a mesa quando a gente faz a apresentação da plataforma, mostrando os principais riscos e a importância de você ter uma plataforma que faça esse trabalho de orquestração de dados. A plataforma Infor Link, ela trabalha com uma abordagem
de HIP, né? A gente chama HIP, que é Hybrid Integration Platform. Essa sigla HIP, que também está sendo bastante utilizada, né? Ela tem um conceito, né, que é ter uma aplicação na nuvem, numa cloud, que olhe para um sistema que, por exemplo, pode estar na nuvem, ou esse sistema pode estar instalado num servidor local, que a gente chama de on-premise. Por meio da plataforma, consegue fazer essa integração. O sistema estando numa cloud, ou estando num servidor local, ou de um sistema de cloud para um sistema de um servidor local. A nossa plataforma ela está numa nuvem, e com isso a gente consegue garantir também a performance, a agilidade dentro desses processos. A gente consegue trazer mais eficiência também para esses processos, nesse trabalho de integração. Independente de qual seja o cenário, independente de qual seja o sistema que você tenha dentro da sua empresa, a nossa plataforma ela consegue estabelecer métodos de integração, seja de um ERP para uma solução de CRM, precisa cuidar ali dos clientes, seja do ERP para uma solução de HXM ou HCM, são plataformas direcionadas para a gestão de recursos e de capital humano, soluções que estão mais relacionadas ao marketplace e ao e-commerce. A gente consegue integrar sistemas legados, independente se a plataforma, a solução que vai ser integrada, se ela possui API ou não. Isso para a gente não é um impedimento, não é um empecilho, porque a partir da plataforma a gente consegue construir o melhor método. Eu consigo pegar de um sistema que já possui essa estruturação de aplicações com as APIs disponíveis, levo essas informações para a plataforma para ela ser trabalhada ali e disponibilizo no arquivo que o cliente precisa receber do outro lado no destino. Então eu posso pegar uma informação que nasce por uma API REST, uma API SOAP, por um web server, por um XML, por um banco de dados, e preciso disponibilizar isso para um arquivo, um CSV, a gente consegue fazer isso. E o contrário, uma informação onde eu preciso buscar e fazer a conexão num banco de dados, converter isso para uma API e disponibilizar isso para uma API do outro lado, no destino. Então veja que em diferentes situações, diferentes cenários e diferentes níveis de complexidade entre essas integrações, entre essas conexões que precisam acontecer, isso não é um problema para a gente da N4Link. A gente consegue fazer todo esse trabalho de gerenciamento dessas integrações, o cliente consegue controlar e monitorar tudo isso dentro de um único lugar, com totais recursos necessários para essa evolução, manutenção e monitoramento dessas camadas de integração. A gente consegue agregar valor para essa operação do cliente, porque a gente leva segurança, todo esse trabalho de criptografia, de protocolos de comunicação e de autenticação. Esses dados são trafegados, eles são protegidos. Então a gente mantém ali o compliance. A palavrinha G ali da governança dentro do ESG é super importante e a gente consegue garantir isso para os nossos clientes. Primeiro, quando a gente fala de plataformas de integração e quando a gente olha para o mercado de plataformas de integração, cada uma tem o seu modelo de negócio, cada uma tem a sua forma de estabelecer essa parceria com o cliente e as suas modalidades de cobrança. O que o cliente consegue perceber de valor dentro da N4Link é que a gente cuida dessa integração do início ao fim, a gente faz essa construção de endpoints necessários para acontecer essa integração, e a gente, quando constrói esses conectores, a gente não cobra do cliente pela volumetria de dados que são trafegados. Por que escolher a N4Link? Dentro desse cenário que a gente fala de plataformas de integração, cada uma dessas plataformas ela tem uma forma
de lidar com o cliente e de estabelecer esse trabalho de parceria com o cliente. Algumas fazem a cobrança dos valores de integração por volumetria, por fluxos de processo. A nossa metodologia de parceria com os nossos clientes é com a construção dos conectores. Então, vamos pensar assim no cenário onde eu preciso integrar as informações que são geradas dentro da minha plataforma de e-commerce para a gestão administrativa, comercial e financeira dentro do meu ERP. Como que a gente pensa a integração desses sistemas? Eu preciso fazer uma análise e a busca das informações dos valores dos meus produtos. Eu preciso do cadastro do meu produto. Eu preciso da tabela de preço desse meu produto publicada dentro da minha plataforma de e-commerce. Eu preciso transacionar as informações dos estoques à medida que essas vendas vão acontecendo no front-end, dentro do e-commerce. Eu preciso retornar essas informações para que o meu back-office, o meu RP, faça as baixas e atualize as informações para o e-commerce. Eu preciso também, no momento da venda dentro do e-commerce, colocar o meu tracking de faturamento para apontar os status, para que a experiência do meu cliente, a experiência do cliente do meu cliente, na utilização dessas informações, ele seja reportado. O seu produto foi faturado, o seu produto agora está com a transportadora, o seu produto saiu para entrega. Isso são as informações que precisam chegar até o cliente lá na ponta. E essa informação precisa estar integrada. Então, eu levo essas informações do ERP reportando para o e-commerce à medida que esses status, né, vão acontecendo. E isso tudo faz parte de um cenário grande aí de operação, porque a gente está falando do back-office, a gente está falando do e-commerce, a gente está falando do comercial, a gente está falando da logística. Então, são várias áreas que, direta ou indiretamente, estão se conversando, estão trocando informações. E eu preciso estabelecer os conectores. Então, dentro desse contexto de integrar o e-commerce com o back-office, a gente vai construir esses conectores. É o conector para atualização do cadastro do cliente, é o conector para a construção e atualização dos meus produtos para o e-commerce, é a atualização, um conector para atualizar as informações do estoque. E é assim que a gente cobra os nossos clientes, é por conector de processo, que vai estar utilizando o mesmo túnel, né? As informações vão estar dentro daquele endpoint que vai ser construído. Isso a gente mostra que a gente consegue agregar valor num custo que não é um custo elevado, e onde o cliente ele vai conseguir se beneficiar dessas informações tendo uma plataforma que vai orquestrar esses dados, que vai fazer esse trabalho de transformação, que vai cuidar do depara que deve existir na informação que nasce ali na origem, a informação que deve ser levada até o destino. Isso eu considero como grandes diferenciais quando você utiliza uma plataforma para gerenciar, para fazer a gestão, a administração dos dados que vão ser transacionados. Além disso, além desse diferencial, a gente também tem, dentro do nosso time de especialistas que vão fazer esse trabalho de consultoria, que vai trabalhar no levantamento das informações, no mapeamento desses processos para a construção dos conectores, eles vão ter ali um suporte diferenciado de uma equipe que conhece esse trabalho de integração do início ao fim, que sabe quais são as melhores soluções, as melhores metodologias para serem aplicadas para aquela situação, para aquela necessidade do cliente. Além disso, além de ter esse suporte, a plataforma ela tem um investimento em pesquisa e desenvolvimento para a evolução tecnológica do produto. Ou seja, a nossa equipe, além de estar olhando para as necessidades dos nossos clientes, ela também está olhando para as boas práticas de mercado.
ela está olhando para as empresas que também investem em integração para oferecer para os nossos clientes os melhores serviços. De tudo aquilo que tem melhor em tecnologia e inovação disponível no mercado para ser aplicado na plataforma. Um outro ponto bastante importante dentro dos nossos diferenciais é como nós pensamos no nosso cliente. Porque tempo para os nossos clientes é super importante para uma tomada de decisão, para uma venda. Então a gente pensa muito na agilidade e na eficiência, de como nós podemos fazer com que os nossos clientes sejam mais competitivos frente aos concorrentes deles. E com isso, por meio da plataforma, a gente consegue gerar para o nosso cliente esse valor também, porque a gente traz agilidade para esse processo, a gente traz performance, a gente traz mais dinamismo para esse trabalho de integração. O nosso time ele é especializado, tem expertise em integração. Os nossos profissionais já trabalham com integrações há mais de 20 anos. A gente tem bastante experiência em software. A gente tem um conhecimento muito grande dentro do cenário de integrações com RPs, com CRMs, com plataformas de marketplace, com plataformas de e-commerce, com mídias de marketing digital, também com sistemas legados. Então, independente de qual seja a necessidade ou a característica de operação que deve ser integrada, a gente tem experiência suficiente para poder integrar e entregar valor para os nossos clientes. Uma coisa interessante, Damião, quando você disponibilizar essa plataforma para cuidar das minhas integrações, a minha equipe pode criar novos conectores dentro dessa aplicação? Sim, a equipe do cliente provavelmente e muito provavelmente é a área de TI, as pessoas que cuidam da parte de sistemas dentro dos clientes, eles serão capacitados, eles terão ali um conhecimento para poder fazer esse trabalho de construção dessas integrações. A plataforma ela tem uma característica de ser friendly user. A plataforma ainda não chegou a um patamar de ser no-code, de pegar informações, de arrastar e de criar. Ainda exige que tenha um mínimo conhecimento técnico. Mas isso, normalmente, a equipe de TI do cliente tem. Pessoas que já cuidam disso no dia a dia, né? A diferença é que eles terão um ambiente único para poder controlar essas informações, para poder monitorar essas informações de todos os dados que estão sendo transacionados. Então, a facilidade que o nosso cliente vai ter na utilização dessa solução é poder, dentro da plataforma, visualizar quais são os conectores ativos, o que eu tenho de conexões que estão acontecendo, quais foram os índices de sucesso e de insucesso dentro dessas integrações. Eu consigo mensurar, eu consigo medir como que está a saúde das integrações, eu consigo controlar os versionamentos. Então, eu criei um modelo e quero replicar esse modelo para um outro. A plataforma ela disponibiliza uma funcionalidade para que você copie um modelo de conector já construído e que você desenvolva a partir daquele conector construído. Isso facilita muito, evita que você tenha um retrabalho de construir desde o início, do zero. Você consegue reaproveitar muitas das informações que já foram trabalhadas. Isso facilita muito também para a área de TI, para poder fazer esse processo, né? Por exemplo, eu tenho um cliente do segmento de varejo que ele transaciona por dia uma média de 6.000 a 7.000 cupons fiscais e precisa transacionar isso também com o ERP, com o back-office. E os clientes me perguntam, né, qual é a limitação que a plataforma suporta? Existe uma limitação? Isso afeta a performance?
na integração? E a minha resposta é: isso não afeta, a volumetria não é um problema para essa transação. O que a gente faz? Quando a gente constrói a integração, a gente monta lotes para esses envios. E isso faz com que a performance não seja afetada. Isso também garante a autonomia, porque a gente não coloca a integração para que ela aconteça de forma síncrona. A gente, a gente coloca a plataforma para trabalhar com modelos de agendamentos e para quebras de lotes para serem integrados. Então, beleza, eu sei que eu tenho que integrar 7.000 documentos no dia, mas eu não preciso mandar os 7.000 de uma vez. Eu posso quebrar isso em pequenos blocos e enviando. E se houver, por exemplo, algum problema no meio daquele envio, eu não preciso voltar à integração desde o começo. Eu paro, corrijo aquele ponto e ele continua do ponto onde parou. Isso é muito importante também. Ou seja, não vai afetar as informações daquilo que já foi transacionado, daquilo que já foi enviado. E quando você não utiliza uma plataforma como é esse modelo da plataforma Infolink, você corre esse risco. Esse risco existe. Quando você faz isso por meio de customização, de reprocessar e nesse reprocessamento, você publicar informações que já foram transacionadas, que já foram integradas. Ou seja, você duplica, você triplica essa informação. Isso pode acarretar um prejuízo muito grande para a empresa. Por exemplo, no faturamento. O cliente pode estar achando que faturou todo aquele valor e ao final do período ele vai ver que estava errado, que não era aquela informação. Então, esse cliente do segmento de varejo ele tem um volume de vendas bastante alto. E para ele, esse trabalho de integração era um problema, porque você imagina a dinâmica que é dentro de uma empresa desse segmento de varejo, que trabalha ali com o cliente final, operação rápida, não pode haver demora. Ele percebeu esse ganho já nas primeiras semanas de utilização da plataforma, porque ele demorava para receber essas informações dessas integrações, ele demorava para visualizar os resultados. E com a integração sendo feita por meio da plataforma, ele conseguiu ver agilidade, ele conseguiu ver performance, ele conseguiu perceber valor, porque ele tinha as informações que ele precisava no momento que ele precisava para uma tomada de decisão. Por exemplo, uma empresa que tem o ERP e precisa integrar as informações, vamos supor uma empresa, vamos trazer aqui uma hipótese de uma empresa do segmento de manufatura, que utiliza o ERP para controlar os processos de compras, de estoque, de faturamento e de financeiro. E essa empresa de manufatura, ela adquiriu uma nova solução de mercado para cuidar especificamente do chão de fábrica. Uma solução que controla a carga máquina, que controla os processos produtivos e precisa integrar essas informações com a retaguarda, com o back-office. É um outro exemplo bastante interessante da gente citar, que é um cenário muito comum de uma empresa de manufatura, trazer não apenas soluções voltadas para o PCP, né, que é o controle de chão de fábrica da empresa, para automação de processos, e levar essas informações para dentro do ERP é super importante, porque ele consegue também visualizar os índices de produtividade e consegue levar isso para dashboards, para poder tomar uma decisão. Então aí a gente já está falando de 3 sistemas já sendo integrados. O ERP, que é o back-office, a solução que ele tem para o chão de fábrica para automação de processos produtivos e uma outra plataforma que cuida da apresentação de dashboards de resultados daquelas operações. E eu vou precisar, dentro desse dashboard, combinar as informações que foram geradas em resultados da solução de chão de fábrica e da solução de ERP. A gente fala de uma arquitetura SaaS, onde a gente disponibiliza uma plataforma e a gente cobra pelo uso daquela plataforma pelo cliente,
O cliente pode falar, poxa, cara, mas eu vou ter que pagar uma mensalidade para a Infolink para ficar cuidando dessas integrações. Mas quando o cliente ele coloca na ponta do lápis, se ele fosse desenvolver isso por meio de uma customização, ele vai pagar um preço bastante alto. Esse custo de implementação de soluções específicas e levando isso como um processo customizado, o cliente ele não consegue garantir a otimização dessas informações, ele não consegue garantir a governança. E por que não consegue garantir? Porque quando esse tipo de investimento acontece de forma específica, aplicando funcionalidades específicas, customizando as informações dentro do RP, ele não consegue tangibilizar os sucessos daquela operação, ele não consegue monitorar aquelas operações. E ao passo que essas operações vão crescendo, ele perde o controle. Quando você olha para uma solução que tem especialidade em cuidar de integrações, em tratar da governança, do gerenciamento, o cliente ele consegue perceber que não é o preço, né? Não é o preço que eu vou pagar ali por uma customização, e sim otimizar e ter um melhor controle daquilo que está sendo integrado e que eu consiga saber se aquilo que está sendo integrado está sendo feito da melhor forma possível, que não está frágil, que não está sensível ou vulnerável para ser integrado. É legal destacar isso, porque às vezes o cliente ele acha que customizando vai ser melhor porque ele não vai ter uma mensalidade, uma recorrência. Mas à medida que o tempo vai passando, ele vai ver aquele velho ditado, que o barato sai caro. Porque no começo, beleza, construí ali uma aplicaçãozinha, mas depois surgiu uma outra necessidade e eu vou aplicando essas customizações. E a equipe de TI é que acaba sendo diretamente afetada, porque ao invés de estar olhando para o futuro da empresa, estar olhando para inovações em projetos, estar olhando para novos projetos importantes para a empresa, ele está correndo atrás dos problemas que não foram cuidados ali no início dessa implementação, que não foi pensado de como estruturar essa integração. Isso é importante também destacar.